Aleluia! Preparar-nos. Vamos ler comigo o título dessa mensagem? Preparar-nos para a vinda do Senhor, estando atentos à palavra profética, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que a estrela da manhã nasça em nosso coração. Desculpa, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em nosso coração. Aleluia! Devemos estar atentos à palavra profética. Aleluia. E talvez nós possamos pensar que as palavras proféticas são aquelas que os profetas falaram no Antigo Testamento. Amém. Mas a Bíblia toda é a palavra de Deus e é a palavra profética. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Estamos aqui especialmente para desfrutarmos do Senhor e da sua palavra. Que essa palavra seja um encorajamento para nós. Nós podemos dizer que a palavra de Deus são as Escrituras. É ou não é? João 10,35 diz: se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. Ora, então, a palavra de Deus é a Escritura. Amém. É ou não é? A palavra de Deus é a Escritura. Aleluia. Em João capítulo 1, diz que a palavra era Deus. E 14 diz que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Amém. Então, a Escritura é a palavra. Mas também temos uma pessoa maravilhosa que é a palavra. Amém. Que é Cristo. Amém. Aleluia. Sempre que vamos à palavra, o livro, temos que tocar na palavra a pessoa. Aleluia. Senão o nosso tempo será gasto em vão. Amém. Agora, como nós ganhamos, como nós percebemos tal realidade em nós, é porque essa palavra também é o Espírito. Amém. João 6,63 diz: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém. Aleluia. Aleluia pela palavra de Deus. Amém. Nós temos, irmãos, nessa palavra, nós temos uma linha central, que nós podemos segui-la sem ter medo de errar. Amém. Aleluia. Embora hoje nós vamos falar um pouco das profecias, porque o Senhor também diz que nós devemos atentar para as profecias para não sermos enganados. É ou não é? Mas a Bíblia, como a palavra de Deus, né, nos revela o Deus triuno. Amém. O Deus triuno que tem um propósito, que é a sua economia. Amém. Cujo centro é Cristo, Amém. que se tornou o Espírito, que é a essência do corpo, e se consuma na Nova Jerusalém. Amém. Isso não é maravilhoso? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós precisamos atentar para isso cada vez que formos à palavra. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, né? Aleluia. Maravilhoso. E nós temos de preparar-nos para a vinda do Senhor, estando atentos à palavra profética, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em nosso coração. Ó Senhor Jesus. Amém. Enquanto nós estamos nesse mundo, esse mundo é tenebroso, é cheio de trevas. Mas Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ó Senhor Jesus, podemos atentar para a palavra de Deus. Se nós termos a palavra de Deus inscrita em nosso coração, nós não seremos enganados. Mas o Senhor nos guiará, nos levará a bom termo, porque nós amamos a sua palavra. A sua palavra é lâmpada para os meus pés. O mundo, irmão, é de trevas. O irmão Márcio compartilhou na primeira mensagem que as coisas estão muito mudadas. Ele leu Isaías 5:20. Troca o mal por bom, o doce por amargo. Irmãos,
Nós precisamos da palavra como luz, como lâmpada para os nossos pés, para não sermos enganados. Versículo 130 diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Ó Senhor Jesus, aleluia. No Ógros Romano 1 diz o seguinte: é crucial os crentes estarem atentos à palavra profética. Vamos ler, irmãos, esse versículo comigo? 2 de Pedro 1, 19. Amém. Eu vou esperar os irmãos acharem. 2 de Pedro 1, 19. Só a primeira parte. 2 de Pedro 1, 19. Acharam, né? E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em vosso coração. Aleluia! Temos a palavra profética como uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Irmãos, nesse mundo de trevas, nós só temos a palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés. Agora, quando nós atentamos para a palavra profética, o apóstolo Pedro disse, né, que nós temos que atentar, estar atentos à palavra profética, porque ela é como uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Aí, alguém pode dizer, bom, como a palavra profética? O Novo Testamento, Jesus falou, mas no Antigo Testamento, homens falaram. Certo? O apóstolo Pedro nos diz no versículo 21, pois nunca profecia alguma teve origem na vontade do homem, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, cada palavra da Bíblia, cada versículo, esse versículo foi inspirado por Deus. 2 Timóteo 3,16, Paulo nos diz, toda escritura é soprada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção na justiça, a fim de que todo homem seja completo em Cristo. Ó Senhor Jesus, aleluia. Quando nós atentamos para as profecias, né? Eu vou ler o ponto A. As profecias são assunto que Deus ordena que conheçamos, e os crentes devem estar atentos a elas. Irmãos, nós vamos entrar um pouquinho só no assunto de Daniel capítulo 9, certo? Porque aqui os versículos dizem o seguinte, eu vou ler o ponto B. Desculpe, irmãos, por favor, os irmãos leiam a letra B. Sim, Mateus 24:15 diz, quando pois virdes a abominação da desolação, é o Novo Testamento, o Senhor está profetizando, de que falou o profeta Daniel em pé no lugar santo, quem lê, entenda. No Antigo Testamento, Daniel também nos falou dessa profecia. Olha só, eu vou ler os versículos de Daniel, capítulo 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quando Gabriel chegou para Daniel, por quê? O antecedente disso é que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia para que o Senhor
para que o Senhor cumprisse a sua palavra. Né? E ainda mais, no ano mais ou menos 538, o que ele fez? Ele entendeu pelos livros, nos versículos de Jeremias, que as desolações sobre Israel seriam de 70 anos. E ele orava, Senhor, os 70 anos já estão se cumprindo. Amém. Aí, o anjo veio falar para ele e disse, olha, né, tudo bem, só que 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. O Senhor deu uma resposta para Daniel muito além daquilo que ele havia orado. Porque na cabeça de Daniel bastava eles voltarem para Jerusalém. Mas o Senhor disse, não, tem um novo tempo. Israel será restaurado. Né? Aleluia. No ano 538, mais ou menos, Daniel teve essa visão, e foi exatamente o ano que se cumpriram 70 anos do cativeiro, quando Ciro decretou que aqueles que precisassem, aqueles que quisessem, voltassem para a sua terra, voltassem para Jerusalém. E aí, com Zorobabel, voltaram 42 mil judeus. É interessante, porque daí ele fala o seguinte, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Essa saída da ordem, irmãos, não refere-se ao tempo nem da volta de Esdras, que voltou mais ou menos no ano 455 a 58. Quando fala em datas na Bíblia, irmão, 2 anos para cima, 2 para baixo, não tem diferença, tá? Porque cada historiador fala de um jeito, né? Então, quando Artaxerxes deu essa ordem, né? O Neemias, no capítulo 2, ele era o copeiro do rei, e ele chegou para oferecer o vinho para o rei, e o rei falou assim, o que você tem? Você está triste? Se o rei percebeu que ele estava triste, é porque ele sempre estava alegre. Então ele falou assim, então eu orei ao meu Deus. Amém. É interessante, né? Ele está na frente do rei, o rei fala, o que você tem? Eu orei ao meu Deus, né? Ele não pediu, dá licença, que eu vou orar para descobrir o que eu tenho. Não. Ele orou. E daí ele falou assim, rei, como não vou estar triste se os muros, as portas da cidade estão tomadas a fogo? Então ele teve esse sentimento, né? Então o rei falou para ele, o que você quer então? Né? Senhor Jesus, ele orou para o Senhor e ele falou, eu queria voltar para Jerusalém. Então essa foi a ordem para reedificar os muros e não o templo. Porque quando Zorobabel voltou com os 42 mil, lembra daquela história? Eles começaram a restauração do templo, aí veio os inimigos e fizeram parar a restauração do templo, e depois, no fim, foi concluída. Mas agora, eles voltam para reedificar os muros. Senhor Jesus. Isso também é uma profecia. Jeremias 25:11 diz, né? Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Para quem a palavra profética foi lâmpada? Foi para Daniel. Porque ele tinha o seu coração na palavra de Deus. Amém. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor. Como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, Nabucodonosor, que era a cabeça de ouro, parou. Agora vem Ciro, que é do Império Medo-Persa, e ele começa a tomar conta, né? Começa a reinar. Então, ele disse, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Em Jeremias 29:10 está escrito assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar.
Ó Senhor Jesus. Repetindo, Daniel era alguém que tinha a palavra como lâmpada. A palavra profética era como lâmpada. Então ele não foi, né? Ele não ficou desesperado. Ele orou para o Senhor e o anjo foi lá e o respondeu. Isso, irmãos, é maravilhoso, né? Louvado seja o Senhor. Aleluia. O ponto... desculpa. Depois das 62 semanas, será morto ungido. E já não estará. Então, se os irmãos pegarem 445 anos, lembra que antes de Cristo a gente conta de lá para cá, tá? Se pegar 445 anos, menos os 49 anos da reedificação dos muros, né? Dá 396, e depois 62 semanas até a morte do ungido, mais 434. Pronto, chegamos ali na data da morte do ungido. Mas agora falta uma semana, a 70ª semana, porque agora, o que aconteceu? A história de Israel foi interrompida. Irmãos, tem um versículo que eu preciso ler. Amém. Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. 23, 37. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta sua ninhada debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Depois, em Mateus 21, quando o Senhor amaldiçoou a figueira, ele estava, né, dando as costas para o povo de Israel, e ele disse que ia atentar para um povo que desse os seus devidos frutos. Essa nação que daria os seus frutos é a igreja. Amém? Digo-vos, desde agora, de modo algum me vereis até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Os irmãos percebem que Jesus disse, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque antes ele falava que aquela casa era a casa de meu pai. Quando ele expulsou as pessoas lá com chicote, né? Sim. Mas agora ele fala a vossa casa, porque o povo de Israel já não tem mais nada com o Senhor. Ó Senhor Jesus, eis que a vossa casa vos ficará deserta. O Senhor, irmãos, ele está dando as costas para o templo. E, capítulo 24, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. O Senhor dando as costas para o templo, e os discípulos, Senhor, olha que bonito. Mas o Senhor está dando as costas para aquilo. Como o irmão Betão compartilhou, ele falou assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia se cumpriu com Tito, que invadiu Jerusalém e destruiu o templo, no ano 70, né? Ó Senhor Jesus. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e da consumação da era. Jesus lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Irmãos, aí não dá para entrar agora, mas nos capítulos 24 e 25, o Senhor Jesus, ele mostra, bom, vocês querem saber? Então agora tem isso aqui, ó. Mateus 24, até o versículo 31, ele fala sobre os judeus. 24, 32 até 25, 30, ele fala sobre a igreja. E 25, 31 a 46, ele fala sobre os gentios. Então, o Senhor falou, deu uma profecia cabal a respeito de quando se sucederão essas coisas. Ó Senhor Jesus. Amém. Ele fará firme aliança com muitos. Aqui está falando do anticristo. Por uma semana. Olha, irmãos, como a Bíblia é coerente. Daniel, ele estava vivendo quase que 600 anos antes de Cristo. E agora, o apóstolo João, quando escreve, ele fala também do anticristo. A Bíblia é muito coerente, né? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa uma semana é a última semana
da nação de Israel, que é a última semana, que são os últimos 7 anos da nossa era. Nesses últimos 7 anos, o anticristo fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quando ele faz cessar o sacrifício, aí começa a grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio. Ó Senhor Jesus, Amém. sobre as asas da abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. Essa destruição que está determinada sobre ele, irmãos, quem vão ser os destruidores do anticristo? No final da grande tribulação, o Senhor com a sua noiva vencedora, com os vencedores, com a sua noiva guerreira, ele desce e ele vai derrotar o anticristo. O irmão leu o versículo, ele o matará com o sopro da sua boca. Isso não é maravilhoso? Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. E tem um versículo que eu gostaria de ler para os irmãos. Atos, capítulo 1. Eu vou ler para os irmãos. Versículos 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos do céu, enquanto ele se ia, eis que 2 homens com vestes brancas se puseram ao lado deles, os quais também disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir para o céu. Amém. Na maneira como ele subiu, ele vai voltar. Ele subiu do Monte das Oliveiras e ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4 diz: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Nós não precisamos entrar nesses detalhes agora, tá bom? Por favor, irmãos, isso nos prova que a vinda do Senhor não é se, mas é quando ele vai voltar. Amém? Amém. Nós cremos na vinda do Senhor? Amém. Aleluia! Amém. Senhor Jesus. Amém. Ponto C. As irmãs podem ler. Ó Senhor Jesus. Oséias 4:6 diz o seguinte, irmãos: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Está vendo, irmãos? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler um versículo positivo. 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia vos surpreenda como um ladrão. Pois vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém. Os irmãos se lembram que quando foram prender Jesus, isso está nos evangelhos todos, né? No evangelho de João fala que eles foram com lâmpadas e tochas, significando que era noite. E Jesus disse para eles assim: vocês vieram me prender aqui? Eu estava no templo todos os dias, pregando, falando da palavra, e vocês não colocaram a mão em mim. Porque essa é a vossa hora.
É a hora das trevas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o nosso Senhor. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai. Vosso adversário, o diabo, anda em redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ó Senhor Jesus, Ele é o nosso adversário e procura alguém para devorar. Ele só devora, irmãos, se nós estivermos longe do rebanho. O leão, ele ruge e ele vai atrás daquela ovelha que está fora daquela res que está fora do rebanho, aquele que está atrasado, está doente, mancando, ele mira naquele para pegar. Então, irmãos, não vamos ser presas desse leão que ruge. Vamos ter a palavra profética como uma lâmpada que brilha, até que a estrela da alva nasça em nosso coração. Ó Senhor Jesus, aleluia. A presente era é a noite. Eu estou no 1, tá, irmãos? Romanos 13, 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Despojemo-nos, pois, das obras das trevas e vistamos as armas da luz. Ó Senhor Jesus, que advertência doce para nós. Vai alta a noite. Irmãos, esse mundo é um mundo de trevas. A noite é até que o Senhor venha. Aí, como diz Malaquias 4:2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Mas antes que o sol da justiça nasça, irmãos, essa estrela, ela tem que brilhar em nosso coração diariamente. É ou não é? Como o irmão disse na primeira mensagem, não é o fato de você, o Senhor veio, então estou pronto. Não é assim. O irmão me lembrou de Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus e já não era mais porque Deus o tomou para si. Então, para Enoque não foi uma mudança brusca, porque ele já andava com o Senhor. Então, nós precisamos ter a luz brilhando em nosso coração, a estrela da manhã brilhando em nosso coração, para que quando o Senhor voltar, né? Apocalipse 2, 28, ele fala, eu lhe darei a estrela da manhã. Mas em Apocalipse 22, ele fala que ele é a estrela da manhã. Quando ele fala que vamos ganhar um prêmio como estrela da manhã, nós vamos ganhar o próprio Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Quando o Senhor Jesus vier, o dia amanhecerá. Irmãos, vou dar um parênteses aqui. Nós falamos que os vencedores, eles serão arrebatados antes da grande tribulação de 3 anos e meio, certo? Isso é uma coisa certa. Então, nós temos que atentar para o que o Senhor Jesus disse, né? E temos que atentar para o que João nos diz em Apocalipse. Em Apocalipse, né? Nós temos ali em Apocalipse 14, versículo 4, nós temos as primícias, certo? As primícias, elas são arrebatadas para o trono de Deus, antes dos 3 anos e meio. Aí, quando as primícias e o filho varão se apresentam diante do trono, aí ele começa a sua parousia. Por isso que fala que nós devemos aguardar como a estrela da manhã. A estrela, irmãos, ela não vem de dia. A estrela, ela vem na hora mais escura, certo? Então, para aqueles que estão preparados, né, que tem essa estrela brilhando em seu coração diariamente. Ó Senhor Jesus. Então, essa estrela vai brilhar para nós. Nós seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, lá em Apocalipse 14, fala que há primícias que estão diante do trono. Mas em Apocalipse também 14, versículo 14, fala que ele tem a sua foice para ceifar a terra. O irmão falou que quando Jesus veio,
na sua primeira vinda, não foi para resolver o problema da humanidade. Ele veio para nos regenerar, ou seja, ele se semeou dentro de nós. Agora, na sua segunda vinda, ele não é aquele que vem semear algo, ele vem colher algo. Nessa segunda vinda, ele é o ceifeiro. E segundo os tipos de Levítico, capítulo 23, as primícias, elas não são levadas para o celeiro. As primícias são levadas para o dono, para a casa do dono da fazenda. As primícias, irmãos, não vão para o ar. As primícias vão para o terceiro céu. Estar diante do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Que nós tenhamos o anelo em nosso coração. De ser primícias para Deus. Não apenas para livrar a nossa pele, mas nós devemos amar a vinda do Senhor. Se nós amamos a vinda do Senhor, Ele encontra aqui um grupo de pessoas que possam trazê-lo de volta. O irmão disse, o mundo já está pronto. O Senhor, como noivo, já está pronto. Mas Ele precisa da noiva pronta. Ele não se casa com uma criança, Ele se casa com uma noiva madura. Então, irmãos, nós precisamos almejar isso. Aleluia. E em Apocalipse 14, ele tem uma ceifa. Irmãos, eu vou ler o versículo, que daí fica mais fácil. Bom, então é o seguinte. E olhei, eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. Bom, essas aqui são as primícias dos crentes arrebatadas antes da grande tribulação. Agora, no versículo 14, fala assim, e olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. O que ele vem fazer com essa foice? Isso é no final da grande tribulação, quando ele vai ceifar a maioria dos crentes. Que pena, né, irmãos? Que nós não estejamos nessa maioria, mas estejamos na minoria. Aqueles que vão estar em pé na presença do Filho do Homem. Ó Senhor Jesus, Ele vem ceifar, irmãos. E quando a maior parte da colheita é ceifada, ela vai para onde? Ela vai para o ar. Ela vai para o ar, que é o celeiro. Nesse momento, o Senhor já está nessa viagem há quase 3 anos e meio, com os seus vencedores, na sua parousia. Ó Senhor Jesus, que nós possamos estar juntos com o Senhor. E no versículo 17, tem outra colheita. Outro anjo saiu do santuário que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que tinha foice afiada, dizendo, envia tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão bem maduras. Então, os crentes são trigo, mas os incrédulos são a videira falsa. Jesus é a videira verdadeira, mas tem uma videira falsa. Os cachos das uvas serão colocados no grande lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ali a Bíblia diz que ele vai pisotear e o sangue, o sangue que vai correr até a altura do freio dos cavalos. Senhor Jesus, aleluia. Eu fiz uma colinha aqui do Estudo Vida em 2 Pedro. Se atentarmos às profecias da Bíblia, experimentaremos uma lâmpada a brilhar em nosso interior. Aleluia. O irmão talvez pode pensar, como que eu vou sentir que eu tenho uma lâmpada brilhando no meu interior? Irmão, é o seguinte, nós precisamos exercitar nosso espírito. Exercitando nosso espírito, tendo paz com os irmãos. Ó Senhor Jesus. Isso é um grande sinal de que há uma lâmpada brilhando em nosso interior. Desfrutaremos a estrela da manhã
nascendo em nosso coração. E teremos um dia espiritual despontando em nós. Porque esse dia, ele é um dia da vinda do Senhor. Mas ele também é um dia espiritual que pode nascer em nosso coração cada dia. Essa estrela da manhã pode nascer em nosso coração. Pode brilhar em nosso coração. Louvado seja o Senhor. Amém. Podemos permanecer nessa condição até que o verdadeiro dia venha, quando o Senhor Jesus aparecerá como a estrela da manhã e o dia raiará com ele como o sol da justiça. Louvado seja o Senhor. Portanto, esse versículo aplica-se tanto à nossa situação espiritual como à vinda do Senhor. Senão o apóstolo Pedro não diria, né? E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual fazeis bem em estar atentos, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em vosso coração. Essa lâmpada brilha num lugar escuro. Esse lugar escuro, irmãos, nada mais é do que esse mundo tenebroso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Aleluia. Vamos ler agora de Romano 2 comigo? Pedro compara a palavra profética na Escritura a uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Ó Senhor Jesus. As irmãs, por favor, leiam o A. Ó Senhor, Atos 26, 18, para lhes abrir os olhos, para fazê-los voltar-se das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão de pecados e herança entre os que foram santificados pela fé em mim. Louvado seja o Senhor! Nós já nos voltamos das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus. Aleluia! B, os irmãos. Amém. Até amanhecer o dia da manifestação do Senhor. Amém. Até aquele dia, a estrela tem que brilhar em nosso coração. Amém. Até aquele dia, irmãos, puxa, que nós sejamos aqueles que vão receber a estrela da manhã. Amém? Amém? Eu gostaria que os irmãos lessem comigo 2 Timóteo 4:8. Esse versículo aqui, para mim, é o versículo chave de toda essa conferência. Amém. Amém? Aguardar e amar a vinda do Senhor. Amém? Desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, justo juiz, me recompensará naquele dia. Amém. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua manifestação. Aleluia. Se, antes do Senhor se manifestar como a luz do sol, precisamos que essa palavra, como luz, ilumine nossos passos. Ó Senhor, os versículos novamente, que eu já li. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A revelação das suas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. D. Se estivermos atentos à palavra profética da Bíblia, que brilha como uma lâmpada num lugar escuro, teremos Cristo nascendo em nosso coração para brilhar nas trevas. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, como é maravilhoso. Nós temos o Senhor, né? Esse Senhor, Ele é vida para nós, mas esse Senhor também Ele é a palavra e Ele é uma luz que brilha em nosso coração. E nós
Se estivermos atentos a essa palavra profética da Bíblia, né, nós teremos Cristo nascendo em nosso coração para brilhar nas trevas. Que o Senhor nos guarde. Amém. Nos guarde de sermos como os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Porque quando os magos vieram do Oriente, eles seguiram a estrela. Daí eles se perderam. Porque certamente o rei nasce em Jerusalém. E foram para Jerusalém. Mas aí os sacerdotes, os escribas, os conhecedores da lei, não, citaram Miqueias na hora. Não é isso? Não. E tu, Belém, Efrata, não és nas menores entre as tribos, de ti nascerá o Salvador. Né? Eles sabiam da doutrina, mas eles não foram. Não foram guiados pela estrela. Quando os magos saíram de novo, a estrela os guiou e os levou até Cristo. Então, irmãos, o que nos guia é essa estrela. O que nos guia é a palavra profética. Que nós sejamos atentos a essa palavra profética. O povo, o Senhor já tinha dito para eles, né? Em João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Amém. Ó Senhor, irmãos, que nessa noite o nosso foco seja em amar o Senhor e amar a sua vinda. Amém. A despeito de nós conhecermos ou não as profecias, nós precisamos amar o Senhor e amar a sua vinda. Seguir a estrela. Irmos ao Senhor para termos vida. Não ficar em nossa mente, mas irmos ao Senhor para termos vida. Até perdi onde eu estou aqui. Vamos ler agora Romanos 3 juntos? Temos de estar atentos à lâmpada que brilha num lugar escuro, até o dia amanhecer e a estrela da manhã nascer no nosso coração. Oh, Senhor Jesus, que bênção, irmãos, que maravilha, a estrela da manhã nascer em nosso coração. Senhor Jesus, já que eu estou com o Apocalipse aberto, eu vou ler o versículo de 22, Apocalipse 22, 16. Em 2:28 ele fala que vai dar a estrela da manhã para o vencedor. E no 22:16 ele fala: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas para as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aleluia! Ele é a brilhante estrela da manhã, irmãos. Se essa luz, se essa estrela brilhar hoje em nosso coração, esse dia não vai nos pegar com surpresa. Né? Porque nós já temos a estrela brilhando em nós. É o caso de Enoque. Ele já andava com Deus. E Deus o tomou para si. Nós já temos a estrela em nosso coração brilhando dia a dia. Então, aquele dia a estrela da manhã vai nascer em nosso coração. Amém? Senhor Jesus. As irmãs, por favor, leiam o A. B, os irmãos. O dia é uma metáfora ilustrando uma época vindoura, que será cheio de luz. Como um dia amanhecendo, com a estrela da manhã nascendo, antes do amanhecer, no coração dos crentes, que são iluminados por estarem atentos à palavra iluminadora da profecia na Escritura. Amém. Isso encorajará os crentes e os fará buscar sinceramente a presença do Senhor e estar atentos para não perderem o Senhor na parte secreta da sua vinda.
quando ele vier como um ladrão. Então, irmãos, o que nós precisamos, nós temos a palavra de Deus, para sermos encorajados, cada dia, né, a estar atentos, para não perder o Senhor na parte secreta da sua vinda, quando ele vier como um ladrão. O ladrão só vem de noite, né? Isso indica, não indica que ele vai vir à noite, irmãos. Indica que ele vem na era mais escura dessa época, na época mais tenebrosa. E ele vem com uma estrela da manhã. Ainda está escuro quando ela aparece. Para aqueles que são vigilantes, serão galardoados para estar em pé na presença do Filho do Homem. Ó Senhor Jesus, aqui ele vem de um modo oculto. Eu vou ler os versículos para os irmãos. Mas aquele relógio lá parece que trocar a pilha dele, está indo rápido, hein? Senhor Jesus. O tempo está se abreviando. Apocalipse 3:3 diz o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Amém. E se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás de modo algum em que hora virei sobre ti. Nós somos alertados a vigiar. Amém? Esse é o aspecto oculto da vinda do Senhor. Como eu já disse, né? O Senhor, ele ainda está no trono, os seus vencedores estão diante dele em pé, e agora ele começa a sua parousia. É uma viagem de uns 3 anos e meio, mais ou menos, né? Alguns versículos que nos ajudam, irmãos, a entender essas coisas, né? Eu vou ler depois para os irmãos. Agora, Apocalipse 1:7 vai falar do aspecto público da vinda do Senhor. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então nós temos 3 versículos em Apocalipse que nos ajudam a ver essa progressão da vinda dele. Porque em Apocalipse capítulo 10, fala que ele viu um anjo forte que estava vestido de uma nuvem. Esse é o aspecto oculto da sua vinda. Mas em Apocalipse 14, fala que ele está sobre a nuvem. Já é uma época onde a maioria dos crentes serão levados à sua presença, para serem julgados no tribunal de Cristo, né? Agora, no capítulo 18, é o aspecto público, presencial da sua vinda, porque ele fala que um outro anjo veio, né, e toda a terra foi iluminada com a sua glória. Então, nós temos a sua vinda oculta, nós temos a sua vinda, né, oculta, que é vestido da nuvem, nós temos sobre a nuvem e nós temos sobre o monte das oliveiras, fendendo esse monte. Puxa, a Bíblia é tão maravilhosa, né, irmãos? Aleluia. Isso encorajará, tá. O 2. Essa metáfora deve aludir à era vindoura, o dia do reino, como o dia que amanhecerá na manifestação, a vinda do Senhor, como o sol da justiça, cuja luz brilhará para romper a escuridão da noite tenebrosa desta era. Aleluia. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Amém. A letra C, as irmãs. A estrela da manhã aparece na hora mais escura, antes do homem. Os irmãos. Isso indica que Cristo aparecerá como uma estrela da manhã que brilha na hora mais escura, antes do final dessa era. Aleluia! Ele aparecerá como a estrela da manhã. Depois também como o sol da justiça. Depende de onde a gente vai estar, né? A manifestação do Senhor como a estrela da manhã e sua manifestação como o sol da justiça não ocorrerão ao mesmo tempo.
os irmãos devem estar claros que, quando ele fala em Apocalipse 2, 28, lhes darei a estrela da manhã, ele está referindo-se a aspecto oculto da sua vinda, que ele vem como a estrela da manhã. Amém. Né? Para os crentes que estão aguardando e amando a sua vinda. Mas isso se dá antes da grande tribulação. Mas agora, Malaquias 4:2 se dá no final da grande tribulação. Amém? A estrela da manhã aparece antes do amanhecer, e o sol aparece depois do amanhecer do dia. Como o sol da justiça após o amanhecer, Cristo se manifestará publicamente a todas as pessoas na terra. Ó Senhor Jesus. Amém. Como a estrela da manhã que brilha antes do dia amanhecer, ele aparecerá em particular aos vencedores que estão atentos, preparando-se e esperando por ele. Aleluia. Aguardando, apressando, amando a vinda do Senhor. O problema nosso é que nós amamos o Senhor, mas a sua vinda, ó Senhor, eu ainda tenho tanta coisa para resolver, né? Não é carro para comprar essas coisas, né? Coisa espiritual mesmo, né? Ó Senhor, eu dei tanto fora essa semana, como é que eu posso aguardar o Senhor? Eu amo a sua vinda. Precisamos amar a vinda do Senhor. Amém. Verdade. Amém? Ele se entregará secretamente. Esse moço aqui é muito doce. Ele se entregará secretamente como a estrela da manhã aos que o amam, estão atentos e esperam por ele para terem prioridade de provar o frescor da sua presença, da sua volta após uma longa ausência. Amém. A irmã Giselma nem faz tanto tempo assim que não vê as netas e está louca. Porque as netas vão chegar. Não é isso? E nós? Como o hino que nós cantamos, que o Otmani escreveu, né, 958, o Senhor há muito aguarda o teu retorno. Meus irmãos, que o nosso coração seja dessa forma. Amém. Amando o Senhor e amando o seu retorno. Amém. Senhor Jesus. Amém. Quando estivermos atentos às palavras da Escritura, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, presta atenção, irmãos, a nossa condição interior será como o amanhecer e o nascer da estrela da manhã no nosso coração. Eu vou ler de novo. Aleluia. Quando estivermos atentos à palavra das Escrituras, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, a nossa condição interior, quer que a sua condição interior seja como o amanhecer e o nascer da estrela da manhã? Né? Então devemos estar atentos às palavras das Escrituras. Amém. Que elas são uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Amém. Irmãos, se depois desse final de semana nós amarmos mais a palavra de Deus, já valeu a conferência, né? Como diz o pessoal, valeu o ingresso. Ó Senhor Jesus. É um versículo que eu quero ler para os irmãos. 1 de João 2, 28. Eu vou esperar os irmãos abrir a Bíblia para a gente ler junto. Permanecei. Permanecei nele. Acharam? Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Qual a maneira de não sermos envergonhados na sua vinda? É nós estarmos atentos à palavra profética. É nós termos essa luz brilhando em nosso coração. Para não pegar de surpresa. Igual o pai que abre a porta do quarto de repente. O filho passa vergonha. Ele não aguardava o pai naquela hora. Apesar de ele amar o pai, ele não ama a presença do pai. Ó Senhor Jesus. Quando ele se manifestar, tenhamos confiança. E dele
não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Amém. Aleluia! Eu vou ler mais um versículo, porque aqui fala o seguinte: quando estivermos atentos à palavra das Escrituras, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, a nossa condição interior será como o amanhecer e o nascer da estrela da manhã no nosso coração. Então, um versículo, irmãos, que é maravilhoso. É Romanos 8, 27. Aqui fala da condição do nosso interior. E Romanos 8, 27 diz o seguinte: e aquele que esquadrinha os corações. Não se preocupe, irmãos, em mostrar para os irmãos que você é santinho. Que você tem a estrela no seu coração e você fala: irmãos, eu estou uma bênção. Não se preocupe, porque o Senhor é que esquadrinha os corações. Amém? Se tiver que mostrar algo, mostremos para o Senhor. Amém? Aleluia. Aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos segundo Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, já deu tempo, mas eu gostaria que os irmãos lessem comigo alguns versículos, tá bom? Não, só os versículos do final. As atitudes dos crentes com relação à vinda de Cristo. 2 Timóteo 4,8, nós já lemos várias vezes. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor, justo juiz, me recompensará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua manifestação. Então, a nossa atitude deve ser amar a vinda do Senhor. A nossa atitude deve ser aguardá-la. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos ardentemente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tomá-la como encorajamento. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, e pelo seu aparecimento e pelo seu reino. Amém. Então, isso deve nos encorajar, né? Sim. Vigiar e estar preparados para ela. Mateus 24:25. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor, mas sabei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também estai vós preparados, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. 25:13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. No quesito de vigiarmos, Amém. nós temos que nos atentar para a parábola das 10 virgens, que ser vigilante em vida, preparando o azeite. Aleluia. Nós todos temos o azeite em nosso espírito, em nossa lâmpada. Provérbios 20:27 é que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mas nós, além de termos o azeite em nossa lâmpada, precisamos ter azeite em nossas vasilhas. Amém. As nestes falaram: dá um pouquinho do seu azeite. Eu não tenho. Eu não posso. Irmãos, o tempo para nós comprarmos o azeite é hoje. Amém. Comprar significa que há um preço. Há um preço. Né? Aleluia. É hoje. E nós devemos ser fiéis no serviço. Ser fiel no serviço é exercitando o dom que o Senhor nos deu. Especialmente dando o alimento para os nossos conservos a seu tempo. Essa é a maneira de nós nos prepararmos. Rogar para prevalecer. Agora, já que nós queremos ficar em pé, vamos ficar em pé, todos, e ler Lucas 21, 34 a 36. Lucas 21, 34 a 36. As irmãs, leia o 34, os irmãos o 35 e todos o 36. Acaba 8h30 a reunião.
horas? 8h30? Eu pensei que a gente ia jantar 8 horas. Desculpa, irmãos. Pode ler as irmãs. Pois sobrevirá a todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, porém, a todo tempo, rogando para que prevaleçais, a fim de escapar de todas essas coisas que estão para acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos ler o 36 de novo. Vigiai, porém, a todo tempo, rogando para que prevaleçais, a fim de escapar de todas essas coisas que estão para acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. A força e a habilidade para escapar da grande tribulação advém da nossa vigilância e do nosso rogo. Vigiai, né? E rogai para que prevaleçais. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu vou ler um versículo para os irmãos, que é maravilhoso. Aleluia. Bom, irmãos, qual versículo que não é, né? O Senhor disse para a igreja em Filadélfia, Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora de provação, da provação que está para vir sobre toda a terra habitada, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu atropelei um pouco a mensagem porque eu pensei que a reunião acabava 8 horas. Mas agora, os irmãos foram abençoados. A gente tem 45 minutos para compartilhar. Amém?